Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Conselhos do Papai. E hoje vamos apresentar mais um tema bem interessante aí para esta semana. O tema de hoje seria castigo. Como que você pode castigar o seu filho? Então, roda a vinheta. Bom, gente, nós aí que somos pais, a gente sempre vai passar por este período, né? Ainda mais quando o seu filho apronta e faz alguma coisa que não deixa os pais muito felizes, né? Ou quebrar alguma coisa, né? Enfiar o dedo onde não deve, cair, aprontar, brigar com o amiguinho, né? São coisas simples assim que toda criança faz. Toda criança vai fazer algum dia, ela vai aprontar, ela vai fazer o que não deve, ela vai desobedecer às suas ordens. E você tem que estar preparado para castigá-la de alguma forma. Claro que vai ter alguns pais, né, que são um pouco mais agressivos, que vão acabar batendo no filho, né? Eu vou falar um pouquinho mais desse assunto sobre bater nos filhos, em um outro tema, né? Esse vídeo eu deixo específico aqui falar sobre os castigos, né? Então, assim que o seu filho aprontou, o que você deveria fazer? Primeiramente, né, nada mais do que um bom diálogo, você conversar, deixar bem claro as coisas que você quer que o seu filho não faça, que ele não apronte e que, principalmente, ele obedeça às suas ordens. Claro que é um pouco mais difícil, né? Afinal, a criança ela está em constante desenvolvimento. Então, é a partir desse momento que você tem que aprender a dialogar com ela, né? Deixando bem claro algumas coisas que você quer que ela não faça, né? Claro que em vídeos anteriores eu falei sobre a questão de birra, né? Que muitas crianças, quando querem alguma coisa, elas simplesmente batem o pé e ficam ali até que os pais comprem, né? Aí que você tem que aprender a impor alguns limites para os seus filhos, né? Neste caso específico, assim, quando o seu filho aprontar, fazer alguma coisa de errado, é interessante você deixar ele de castigo. E como você deve proceder? Primeiramente, você impor alguns limites. Você falar, se a pessoa não te obedecer, ela vai fazer algumas coisas que ela não vai gostar. Uma delas é você tirar algumas coisas que ela gosta, como assistir desenhos, ter o celular, brincar fora de casa, brincar com um amiguinho. Então, se ela aprontar, você fala, não vai brincar com tal pessoa, não vai assistir celular. Ou você pode simplesmente colocar ela num cantinho para ela pensar nas ações que ela fez, que seria o mais conhecido como cantinho do pensamento, né? Bom, para quem aí assistiu aquele seriado que passava no SBT chamado Super Nani, ele tem umas regras bem interessantes para aquelas crianças que são desobedientes, né? Uma delas é este famoso cantinho do pensamento. Afinal, você pode resolver todas essas questões simplesmente conversando. Claro que vai ter algumas crianças que são um pouco mais peraltas, né? E vai ser um pouco mais difícil você impor os seus limites, né? Mas cabe a cada pai saber qual é a necessidade de você for mais ferrenho, você for mais firme, né? Claro que você nunca pode deixar com que a mãe ou o pai, né, acabe contrariando as suas ordens. Afinal, a criança ela vai pensar, bom, se eu vou aprontar, o pai vai me repreender, a mamãe vai passar a mão na minha cabeça. Então você tem que combinar com a sua esposa ou com o seu esposo, né, que vocês dois têm que impor limites. E não é que nenhum pai ou mãe passe a mão na cabeça do filho, né? Os dois têm que ser bem rígidos para que a criança não tenha alguma outra referência que ela possa pedir ajuda. Então, ela tem que, teoricamente, obedecer às suas ordens claramente. Bom, eu vou colocar aqui um vídeo referente à opinião de um especialista sobre este assunto, beleza? Olá, eu sou Adriana Watt Dias, sou psicóloga infantil e psicopedagoga e hoje eu vou falar sobre o castigo, que é um assunto muito importante e delicado na educação das crianças e que gera muitas dúvidas nos pais. Será que o castigo funciona? Quando a criança se comporta mal, é muito comum alguns pais recorrerem ao castigo como forma de disciplinar ou corrigir o seu comportamento. Normalmente, o castigo acontece no momento em que os pais estão com muita fúria, no momento em que eles estão se sentindo bastante nervosos, de uma forma muito autoritária e impulsiva. E o castigo pode se apresentar de várias maneiras, mas principalmente através de agressões físicas, acompanhadas muitas vezes da agressão psicológica, através da retirada ou privação de brinquedos ou atividades que a criança gosta, ou ainda quando ela é colocada de forma isolada para pensar no que ela fez. Após o castigo, a criança, normalmente, ela pode até deixar de fazer aquele comportamento inadequado, aquilo que ela fez,
Porém, muitas vezes, ela está mais preocupada em ter de volta aquilo que ela perdeu, o brinquedo, ou então pode ter até o efeito contrário. Se o castigo acontece de forma recorrente, ela pode nem se importar mais por ter perdido aquilo e ela acaba encontrando outros interesses e os pais acabam ficando realmente sem saber o que tirar mais da criança. O que pode acontecer também é que muitas crianças, quando são colocadas para pensar no que elas fizeram, num quarto ou no cantinho, elas acabam assim, saindo do castigo sem ter aprendido nada sobre aquilo. Muitas até se põem de castigo, acabam indo, para ir pro castigo, eu vou ficar na minha cadeirinha e se põem de castigo mesmo. É até engraçado uma situação como essa. Mas é muito importante que, se a gente quer modificar o comportamento de uma forma eficiente, fazer com que as crianças reparem o erro que ela teve, as chances de nós conseguirmos isso aumentam muito mais quando nós aplicamos uma correção que esteja conectada com a ação que a criança teve, com o seu erro, numa forma coerente, numa reação lógica. Então vamos pensar assim, quando a criança bate no irmão, machuca o irmão, não seria a atitude mais adequada eu retirar o videogame, ou eu bater na criança, ou deixá-la para pensar sobre aquilo que ela fez? Porque isso não vai ensinar nada a ela sobre não bater mais no irmão. Então, qual seria a atitude mais adequada nessa situação? A criança, ela deve reparar aquilo que ela fez com o irmão. Então, ela deve ir até o irmão, passar um gelinho no machucado, fazer um carinho, cuidar do ferimento, se machucou muito, pedir desculpas, enfim, ela deve ter uma atitude oposta à agressão. Quando nós agimos dessa forma, nós estamos aplicando uma consequência. Quando nós aplicamos as consequências, as crianças se tornam mais responsáveis por suas atitudes. Veja bem, se existe uma regra, e a regra é clara, de que após os deveres da escola eu posso brincar com os meus colegas ou jogar videogame, então se a criança naquele dia ela não está querendo fazer a tarefa, está dando trabalho para fazer a tarefa da escola, o que nós podemos fazer? O que nós podemos falar para ela? Olha, filho, o que você acha? O que você prefere? Terminar a tarefa, fazer agora a tarefa e depois ficar livre para brincar e fazer o que você quer? Ou então você vai ficar com essa tarefa, amanhã a professora vai dar outra tarefa, você vai ficar com 2 tarefas e você só vai poder voltar a brincar e a fazer as coisas que você gosta depois que as tarefas normalizarem. O que você prefere? Assim, colocando essa situação, a criança é colocada numa experiência de fazer escolhas, que eu já falei em outros vídeos e até mesmo em outros posts, que é colocar a criança para fazer as escolhas e avaliar as consequências. Nós estamos ensinando também, então, sobre consequências. A intenção desse vídeo é mostrar que existem caminhos para corrigir os comportamentos das crianças que não seja o castigo. E esse caminho é aplicar as consequências. Eu sei que muitas vezes a aplicação de consequências não é algo muito fácil de fazer, porque exige a gente pensar, a gente ser criativo também. Porque muitas vezes a gente fica pensando assim, é melhor aplicar o castigo porque culturalmente isso é mais fácil de fazer. A gente já sabe, deixar a criança de castigo, apanhar, ficar sem algum brinquedo, mas é muito importante que a gente pense que quando a gente coloca a criança numa situação em que ela vivencia o resultado da sua ação, ela aprende, ela ganha com isso e a gente também ganha com isso. A nossa relação se fortifica, não há aquele distanciamento como ocorre no castigo e tudo melhora pra gente e com as crianças também. E achou interessante? Você também está passando por esse problema? Nós com certeza sempre vamos passar, né? Quanto mais a criança crescer, mais você vai ter essas situações, né? Claro que a quantidade de problemas pode subir, a gravidade também, né? Justamente porque as crianças elas aprontam, elas quebram, elas bagunçam, né? E sempre vai acontecer alguma coisa que o pai não vai gostar muito, né? Principalmente quando quebra alguma coisa dentro de casa. Isso é um prejuízo danado, né? Nossa filha já quebrou algumas coisas aqui em casa e a gente acabou deixando ela de castigo. E isso serviu como um grande aprendizado, tanto pra gente quanto pra ela, né? Que é pra justamente obedecer às ordens dos pais para que ela não apronte e não bagunce muitas coisas que tem aqui em casa. Então é interessante a gente sempre impor esses limites, beleza? Bom, gente, um vídeo bem rápido, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clique em gostei para ajudar na divulgação deste canal. Se você tem alguma sugestão de tema que gostaria que eu apresentasse aqui no canal também, deixe nos comentários aí que com certeza aí, quem sabe a gente coloca em pauta e faça para os próximos vídeos, beleza? Então, obrigado, galera, e até o próximo vídeo. Valeu!